pessoal já está entrando. Tudo bem, Andréia? Poliana? Ó, a Cris está pedindo solicitação. Ei, Olá, Cris. tá boa, querida? Tudo bem? Saudade. Também. Vontade de um encontro, né? Sentar para conversar. Conversar assim, sem máscara. Sem máscara. Mas não pode não, pode não. A gente tem que dar bom exemplo. Tem que dar bom exemplo. E a gente sabe, né, Cris, o tanto que amizade, o tanto que esse papo assim entre mulheres, isso faz falta. E o tanto que nos rejuvenesce. Sem dúvida, sem dúvida. Nada melhor que amigas, mulheres, mulher entende mulher. A gente já falou muito disso. Sim. Cris, esse papo vai ser super legal. Vamos esperar aí. O pessoal já está entrando, várias Vamos. pessoas. Eu acho que eu vou pegar meu fone de ouvido aqui, tá? Só um minutinho, vou deixar o então. celular Eu tô aqui. sem fone. Será que eu pego também? Ah, se você estiver ouvindo bem, mas é porque eu acho que deu uma baixadinha quando eu pus então aqui no suporte. Pega lá. Ai, várias pessoas conhecidas, que delícia, gente. Nós vamos ter um bate-papo legal aqui com a Cris. Quem acompanha, né, os eventos da BRH e quem acompanha já a Cris, mas quem acompanha os eventos da BRH, todos já conhecem muito a Cris, que a Cris está sempre com a gente. E esse calorão, gente, vamos lá. Nossa Senhora. Tá demais. Tá. Lembra, né, Cris, aquele evento que a gente fez lá no Cine Brasil? Adoro aquele teatro. E aí a surpresa do evento foi você. Pessoas, lotado. Foi Karnal, ótimo, né? Karnal, Pondé, Drauzio Varela e Cris, que foi a surpresa do evento, que todo mundo adorou. Foi muito legal, foi muito legal. Saudade daquele dia, foi muito legal. Teatro lotado, 1.200 pessoas. Saudade de um palco, né, minha filha? Pois Acho que tão cedo a gente não vai ter esse tipo de evento, né? Acho que, ou então não, ou então a gente vai aprender a fazer dentro dos protocolos, né? Mas acho que a gente precisa ter alguns aprendizados de convivência em sociedade, porque eu acho que a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo, né? Mesmo com a vacina. É uma nova conduta, né? Isso. Até porque, se você usa máscara, como os orientais já costumavam usar, né? A gente evita resfriados, então a gente está se protegendo de outras formas, né? A gente sempre via eles viajando de máscara e ficava achando assim que era demais, e agora a gente vai ter que adotar essas medidas para sempre. A gente tem que aprender com eles, né? Porque eles têm muito a nos ensinar. Gente, tem um sol entrando aqui, vou mudar de lugar, vamos ver se melhora. Pronto, o sol tá me perseguindo aqui na minha sala. É o brilho, delícia. Mas vamos lá, olha, 5 horas. Já temos várias pessoas aí. Sim, muito Cris, prestigiado. Super prestigiado. Olha, ter você sempre é super bacana. Aí a gente tem várias pessoas aí da BRH que sempre acompanham. E a gente está aqui para falar, né, sobre etarismo. Aquele vídeo seu bombou. A última vez que eu vi tinha mais de 500 mil visualizações. Que loucura. Acho que já deve ter uma loucura. 800 mil. Acho que nem você esperava. Não, eu não esperava de jeito nenhum. Eu achava que ia ter uma adesão, achava que poderia ter uma discussão em torno e tal. Mas eu acho que, na verdade, tem para mim, a maior explicação, né, assim, a mais forte de todas, é que eu acho que é uma dor que estava machucando muita gente e sobre a qual a gente não falava muito. Não que o etarismo não fosse falado, eu acho até que ele tem sido falado. Existem pessoas no LinkedIn que estão falando, olha o meu gato. Ele tá assim, espreguiçando aqui o gato é isso, né? Ele é o dono da casa. Mas eu acho que isso que é gostoso, olha, tem gente
de tanto lugar. Olha, o Marcelo Miranda está aí da Espanha, o Pedro está em Portugal, tem gente em vários lugares do mundo. Olha, a Vanessa está na China, então olha que legal, a gente tem aí. Sensacional, sensacional. Eu acho que as pessoas já estavam com essa dor, mas elas não tinham nome para essa dor. Talvez a palavra etarismo não tenha chegado a tantas pessoas, né? E ela chegou a mim há pouco tempo também, ela é uma novidade. Então, assim, Hã? Paris! Paris, olha que delícia! Então, eu acho que foi legal porque as pessoas encontraram uma fala que talvez estivesse nelas há bastante tempo, mas elas não sabiam dar nome. Olha como é que é importante você dar nome para as coisas, né? Para você saber combatê-las, né? Aí eu falei que é um novo preconceito que foi lançado no mercado, né? Assim, porque agora é um nome diferente. Assim. Mas eu conheci o etarismo no ano passado, esse conceito de etarismo. Gente, esse gato é muito, muito atrevido. E mais um ismo aí. É o machismo, é o etarismo. É o racismo. É o né? racismo. É o capacitismo. E eu acho que a gente tem que ver o tanto que a cultura, que a sociedade, que a gente vai aceitando isso tudo. Porque não era para ser assim. Eu acho que a gente tem medo de envelhecer, a gente tem. É sofrido, igual a gente estava falando aqui antes de começar, o medo que a gente está do Covid, pega Covid, tem vacina, não tem em 1 ano, é 2, essa confusão. Mas a gente tem que ver que não dá para esse medo paralisar e a gente ficar em função desse medo. E a gente tem que dar graças a Deus. Se a gente não quer morrer novo, graças a Deus a gente está envelhecendo. E como que a gente pode administrar isso? Envelhecer com dignidade. Minha mãe sempre fala assim. A gente tem que aprender a envelhecer com dignidade. E acho que com alegria, né? Eu publiquei um livro, publiquei um vídeo nas minhas redes que me mandaram, eu já tinha visto ele há mais tempo, e falei, nossa, eu acho que eu preciso publicar sobre isso. É de um jornalista e escritor que escreveu recentemente um livro sobre o envelhecimento, o nome dele é Carl Honoré, e eu acho que ele é holandês, ou sei lá, já me tô confundindo aqui a nacionalidade dele. Super simpático. E ele tem 50 e poucos. E aí ele estava citando que já existem algumas pesquisas dizendo que quando você não aceita o envelhecimento, o seu envelhecimento, você tem uma qualidade de vida pior durante o envelhecimento. Ou seja, quando você... E aí eu não estou falando de fazer procedimento estético, não é isso. Tem a ver com a maneira com que você encara isso... Se você encara isso com o espírito tranquilo e leve, né? Você pode continuar pintando o cabelo, não é isso. Não é porque você tem que assumir o cabelo branco, não é isso. É você entender que sim, existem vários recursos que estão à sua disposição, mas não para negar o envelhecimento, porque o negar o envelhecimento é que é uma questão muito complicada. E esse ano foi engraçado em 2020, porque eu completei 50 anos e eu tive uma questão de saúde que me abalou um pouco, né? Eu tive uma perda auditiva, até contei nas minhas redes e tal. Estou aqui conversando com você, eu recuperei um pouco da minha audição, mas hoje eu tenho um zumbido constante. Achei que eu fosse morrer, né? E aí falei, nossa, eu tô realmente, agora eu envelheci, né? E de fato é isso, acho que tem um lado que é assim, você não tem mais 40 anos, né? Você tem 50, você não tem mais 49, mas... À medida que você acostuma que essa é uma nova realidade, isso também pode ficar divertido, leve, não precisa ser um drama, né? Hoje eu estava andando na rua com meu namorado e falei assim, você pode ficar à minha esquerda, porque do lado direito eu sou surda? No final, gente, acabou, entendeu? É isso, vamos viver a vida sem chorar, né? E olha que bom também, com 50 anos, ouvir o que quiser, porque aí a escuta fica mais seletiva, isso é ótimo. Isso a leitura corporal fala disso, e vou te falar, para dormir é maravilhoso, porque eu deito em cima do ouvido esquerdo e o mundo dá uma meia silenciada, maravilhoso, é ótimo. Mas eu acho que a gente tem que levar isso com bom humor, não significa... E aí eu acho, né, porque vou te deixar falar, porque eu tô falando pra caramba, mas é só para completar. O vídeo foi chamando atenção para um vídeo de humor do Porta dos Fundos, que falava não sobre o envelhecimento, mas citava uma mulher de 57 anos, que seria a mãe do personagem do Fábio Porchat,
mas ali ela estava de uma maneira muito pejorativa, né? O tempo todo a idade dela era reforçada, a falta de discernimento dela, de não poder ficar sozinha, tudo bem, tá exagerado, a intenção não foi essa. Mas essa piada não daria para ser feita com um cadeirante, com uma pessoa negra, com uma pessoa de orientação sexual diferente, né? Assim, um homossexual. Imagina se eu fizesse. Exatamente. Então não dá para passar, porque na verdade ninguém prestou atenção. Esse preconceito, ele estava oculto, né? E acho que agora ele apareceu. Então fico feliz que no final das contas a gente tenha colocado ele aí na roda para a gente falar sobre ele, né? E esse vídeo do Cauã Norê, algumas pessoas estão pedindo, vou até publicar ele, depois a gente compartilha pela BRH. Ele tem um livro que é muito bacana, que ele fala que a gente precisa ser mais leve, que a gente precisa desacelerar. Que a gente... Sim, que é super bacana e que eu acho que tem... Eu não li esse livro, tô louca para ler esse livro. É super legal. Tem uma TED dele também. E que eu vou ver a TED para ficar mais fácil. Eu acho que vale a pena, a gente pode compartilhar. E a gente sabe, né, Cris, que a gente precisa. Eu acho que a gente tem que pensar o presente, mas viver no futuro. Mas o futuro também pensando no que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho assim, que com uma boa saúde física, mental, social e espiritual, uma estabilidade financeira, uma estabilidade, o afetivo. É isso que a gente brincou aqui, saudade dos encontros, do bate-papo com mulher, a gente sentar, conversar, sempre super gostoso. E a gente vai se sentir mais feliz. E com isso a gente vai se sentir mais jovem. Pode ser simples. Eu acho que a gente não precisa complicar. Eu sou muito das coisas mais simples. Sim. E a gente vê que eu acho que assim, a sabedoria é uma das coisas bacanas. Que a sabedoria que a gente traz e o que a gente faz, assim, o que é essencial para a gente e o que a gente pode deixar de lado e que pronto. A gente para um pouco de tanta picuinha e eu acho que a gente sofre muito quando a gente é jovem com tanta picuinha e a gente vai deixando as coisas mais leves, simples. Você sente isso? Sinto. Acho que a juventude também ela traz um radicalismo, uma convicção muito forte, às vezes, das coisas, forte demais, e um enrijecimento em determinadas crenças que talvez seja muito complicado. Eu tenho uma frase meio cruel que fala que a juventude é uma doença que o tempo cura. Porque sim, eu acho que a juventude traz algumas miopias que o tempo cura. Aqui nossa conversa está sendo chamada como está sendo chamada de uma miopia chamada etarismo. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Mas essa questão quando a pessoa é mais jovem, quando a gente é mais jovem, a gente tem crenças assim muito apaixonadas, muito, ai gente, como é que a gente muito passionais mesmo, né? A gente levanta algumas bandeiras e às vezes tem dificuldade de ouvir o outro, né? Mas eu queria chamar atenção para uma coisa que você falou, que às vezes a gente fala, mas que eu acredito que a gente precisa combater. Eu acho que a gente não precisa se sentir mais jovem. Acho que a gente precisa trocar essa palavra por a gente precisa se sentir melhor, com mais vitalidade. Mas a gente precisa tirar essa dualidade entre o jovem e o velho, como se o jovem fosse bom e o velho fosse ruim, né? Eu acho que o jovem e o velho é só uma questão de tempo. Nas culturas ocidentais, na cultura indígena, a gente tem a valorização do sábio mais velho, da bruxa mais velha, né? Assim, a gente vê isso em várias histórias. Então, a gente precisa olhar para o mais velho com um respeito pela sabedoria dele, com um respeito pelo tempo de vida, que é algo que a vida... não tem coisa que só o tempo traz, né? E eu acho que quando a gente fala de juventude, né, em lugar de falar de vitalidade, de saúde, a gente está botando valor na coisa errada. Então, a gente precisa se educar, né? Em vez de a gente falar, mas você está com 50 anos, mas você está muito jovem, você parece 45. Ok, ótimo, acho uma delícia parecer 45, né? Se alguém falar isso. Mas eu acho que a gente precisa trazer... tirar esse peso do velho e mostrar que velho e jovem são características, assim como gordo e magro, né? Sem dar o juízo de valor para isso, entende? E que independe, a vitalidade, a vontade de viver, você ter um propósito de vida, um projeto de vida, isso independe da idade. E eu acho que se a gente vai sempre buscando isso, um novo projeto, um novo propósito, a gente vai construindo essa alma jovem. Quando jovem, depois que a gente tiver certa idade, eu acho que não tem nada a ver com a idade. Eu acho que não dá pra gente rotular jovem, velho, cor. Eu acho que
a gente pode pôr o leve aí no lugar, mais leve, mais vivo, né? Talvez seja uma chatice agora, mas talvez no futuro isso faça algum sentido. Porque é uma coisa que eu queria te perguntar com a sua experiência, né? Pelo que eu vejo, eu tenho algumas informações, mas você está mais dentro das empresas. Como é que é essa questão de contratação hoje em dia? Você vê aí um limite de idade? Você vê isso claramente? A gente precisa batalhar muito isso? Olha, para todos os tipos que a gente tem, que a gente está buscando muito mais a diversidade, existe. Não posso falar que não existe. E eu quero levantar essa bandeira, eu quero levantar essa bandeira junto com você. Eu acho que a gente tem, sim, um certo preconceito. Algumas empresas têm até algumas regras de compliance, Cris, que a pessoa não pode trabalhar depois de 65 anos. Gente, 65 anos é um auge. A pessoa está no auge da criatividade. Eu acho isso assim. Então, eu acho que aposentar com 65 anos é uma bobagem. Eu acho que a pessoa está no auge. Então, acho que assim, eu acho que a empresa tem sempre que pensar na diversidade. É diversidade de pensamento, é diversidade de raça, de nacionalidade. Olha o que o Covid trouxe pra gente, que coisa bacana. A gente consegue, eu vejo várias empresas contratando pessoas agora no mundo inteiro. Então, assim, é fácil. A gente, dependendo do tipo de trabalho, a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Os limites caíram, a gente veio para um novo mundo, né? Os imóveis não vão ser mais tão ocupados pelas empresas, porque uma boa parte das pessoas está em casa, e essa é a nova realidade, acabou, né? Acabou. E eu acho que a gente tem que valorizar a experiência, esse vigor que a gente está falando, dessa energia, a maturidade, e que a pessoa está sempre se atualizando. Isso vai depender de cada um. Tem pessoas, eu acho que é esse tal do protagonismo que a gente fala, né? Tem pessoas que estão ali sempre buscando coisas novas, sejam 50, 60, 70, se reinventando, fazendo coisas novas, diferentes. Então, quando tem esse protagonismo, esse desejo, fica tudo mais leve. E ele vai ter uma entrega tão qual uma pessoa mais nova. E eu acho que essa composição da equipe que é muito bacana. Tem que ser... falar, mas é difícil, sabe? Eu acho que tem... Mas é essa tal da intergeracionalidade. Assim como eu acho muito legal conviver com gente jovem, com gente mais velha que eu, mais jovem que eu, da mesma idade. Ou seja, ter gente essa diversidade. Que pensa diferente, que faz coisas diferentes, que tem vivências diferentes, que já sofreu coisas diferentes. Porque eu até convido as pessoas a olhar aqui, tem uma live que eu publiquei com o Wesley Barbosa, que ele é um neurocientista, ele já trabalhou no MIT, já trabalhou no Facebook, a gente se conheceu palestrando juntos num evento aqui em Belo Horizonte, o FOMS, que foi um evento muito legal, ficamos amigos, e eu agora estou até fazendo um curso dele bem interessante, porque é um curso bem legal, chama Escola de Carreiras. E ele fala umas coisas sobre a neurociência, ele, na verdade, quis fazer a live comigo assim, ele viu meu vídeo num sábado, falou, você tem 20 minutos? Aí nós fizemos uma live em cima da hora. Ele estava acabando de comer, muita gente ficou incomodada. Falei, gente, a gente tem que se abrir para o novo mundo. Ele estava voltando da corrida, ele fez a live quando eu pude, ele estava comendo uma fruta que tinha acabado de correr e não importa, assim. A gente conversou coisas muito interessantes ali. E aí ele falou uns dados da neurociência sobre... a neuroplasticidade cerebral, o quanto as novas experiências, as vivências e coisas que só o tempo traz fazem o nosso cérebro literalmente mudar, se transformar, né? E eu me vi muito nesse exemplo dele, porque a minha história de transformação de carreira se deu quando eu estava com 37 anos, comecei um blog para o meu filho diante de um acontecimento difícil na minha vida pessoal. De uma perda, né? Junto com a vinda do meu filho, fiquei sozinha para criar o meu filho, e foi justamente nesse momento, depois, usando os blogs para desabafar, meus 2 blogs, um de moda e um de cartas para o meu filho, aí eu descobri a escrita, aí eu virei colunista, aí eu virei palestrante. Toda essa transformação eu jamais teria imaginado. Olha como a diversidade que a pessoa passa na vida traz para ela tantos novos paradigmas, ou seja, pessoas muito vividas, que já viveram, a pessoa que já teve um câncer, que já viveu um câncer, imagina o quanto ela pode contribuir, por exemplo, dentro de uma empresa, quem já enfrentou uma grande doença, quem tem um filho deficiente, ou quem tem portador de deficiência, ou pessoa com deficiência, né, PCD, quem tá experimentado na vida, né? A gente falou sobre diversidade no Conexões Humanas, né? Eu lembro que você fez a sua abertura
falando sobre isso, sobre a questão do quanto as empresas que têm pessoas mais diversas têm mais empatia, conseguem conquistar mais públicos, Todas as entender mais seu pesquisas público. mostram isso e melhores resultados. Imagina quando essa diversidade for completa e a gente considerar também a questão da idade que estava esquecida numa gaveta e começou a ser tocada agora, porque até outro dia não tinha nome, né? Cris disse que a gente tem 3 certezas na vida. Uma é que um dia a gente vai morrer e que a gente vai envelhecer. Se a gente não morrer, é porque a gente vai envelhecer. Então, o envelhecimento, a longevidade veio para ficar, não tem jeito. A segunda é que a gente sempre vai pagar imposto. Dizem que a gente não vai conseguir. E a terceira é a mudança, que eu acho que é isso que você está falando. Então, eu acho que dizem que a gente muda pelo processo da dor ou porque a gente quer muito, com muita terapia, né, com muito desejo. Mas a dor faz a gente mudar. E Sim. aí que vem coisas novas e aprendizados novos. Então, acho que a vida é isso. Aprender, desaprender, reaprender novamente. E eu acho que isso é super importante. É mudança, é uma das certezas e que a gente tem que estar pronto para ela. É sofrido algumas vezes, né? O que a gente vai passando. Cada um no seu canto passa seu tanto, mas a gente tem que estar pronto para fazer essa mudança. Você conhece a teoria U da felicidade? Sim. E fala muito disso, da idade, né? Que a gente é mais feliz na infância, que aqui embaixo, no U, quando a gente é mais infeliz, é entre os 40, 45 e 55. 45, E depois que a gente é mais feliz, depois que a gente vai ficando mais velho. Será que a gente é mais feliz que vai ficando mais velho porque a gente vai perdendo esse medo de morrer? A gente vai dando esse tempo que a gente falou no início, essa vontade? Eu acredito que quanto menos tempo falta para a gente viver, quanto menos tempo a gente tem, mais a gente concentra no essencial. E eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso para a gente, talvez essa perspectiva, porque a gente teve medos, a gente viu muitas perdas, a gente teve que ficar em casa. Então, a gente viu a nossa vida muito transformada, muito alterada na rotina e também nas perspectivas. A gente teve muita dificuldade de pensar no futuro. Estamos com dificuldade, a gente está com dificuldade de ver o futuro. A gente não tem como fazer planos a curto e longo prazo. A gente faz planos a médio prazo. A gente fica meio assim, né? Então, eu acho que isso fez com que a gente... E também em contato com a louça para lavar, com as coisas essenciais, né, com a vida, que a gente viu muita gente próxima, às vezes, ou conhecidos, né, pessoas morrendo ou tendo a saúde fragilizada, a gente ficou com isso, talvez a gente tenha se aproximado dessa sabedoria que o envelhecimento deve trazer. É hora que você questiona a sua vida, porque você não tem mais aquelas certezas todas a ponto de falar, não, eu tô aqui. E eu acho que tudo depende da maneira como a gente enxerga a nossa vida. E eu acho que a pandemia trouxe, sim, para todo mundo, mas não é todo mundo que aproveitou, uma grande chance de olhar para tudo isso de um jeito diferente, né? E eu queria falar uma coisa, antes que eu me esqueça, que a gente não pode... eu acho que o grande problema é pecar pela generalização. A gente não pode dizer que todo mundo acima de 50, 60, 70 está em condições de trabalhar. Mas a gente também não pode dizer que todo jovem de 20, 30 está sempre se atualizando. Então, essa juventude que a gente, né, eu até estou querendo mudar esse nome, essa vitalidade, esse olhar de curiosidade, que eu acredito que chega até mais... A curiosidade vai aumentando quando a gente vai ficando mais velho, né? Isso tem a ver com a busca de cada um de nós, né? Ou com os aprendizados que a gente teve. Então, não dá para dizer, mas a pessoa de 65 anos não é atualizada. Quem disse? Cada pessoa é uma pessoa, né? A gente tem uma característica no PI, você já fez o PI, e que mostra muito essa vitalidade. E outro dia eu estava vendo, acho que você até me fez essa pergunta. Tinha um executivo, quase 82 anos, 78, entre 78 e 82. Você precisa de ver energia. E eu falei assim, gente, ele tem
essa energia, esse pique, esse gás, essa vitalidade, você precisa de ver, ele não para. Isso não tem a ver, você vê que não tem a ver com a idade, tem a ver muito com esse autocuidado, que eu acho que isso que você está falando, que o Covid trouxe muito. E a gente tem essa questão do autocuidado. É aquela história, né? Se a gente entra no avião, primeiro colocar a máscara na gente, para depois colocar a máscara no outro. Então, a gente esse olhar mais para a gente mesmo. E vendo que isso que é o essencial, que é simples, o tanto que as pessoas estão valorizando muito mais esse equilíbrio entre trabalho e família. Tem várias pesquisas, tem até uma recente da Boston Consulting que fala o que mais motiva as pessoas nas organizações. Primeiro, relacionamento com os colegas. Segundo, equilíbrio entre trabalho e vida. E terceiro, relacionamento com sua liderança. Então, você vê que também o tanto que a gente começou falando até disso aqui, o tanto que os relacionamentos saudáveis, as conexões saudáveis, tem um nome aí de Conexões Humanas, que foi o lançamento daquele evento, que foi o Gustavo Greco que desenhou a marca, eu adoro isso, conexões, tanto que quando elas são boas, a gente conviver com as pessoas que nos fazem bem, que recarrega nossas energias, faz bem pra gente. E no final a gente precisa de pouco para viver. Eu acho também. Do outro. A gente fica sonhando com a cozinha planejada, com o projeto. Ok, tudo isso é incrível, né? A gente fica sonhando, às vezes, com coisas, mas, na verdade, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né? E tanto que existem pesquisas mostrando que nas comunidades mais pobres a felicidade está muito mais presente do que entre os mais ricos, né? E outra pesquisa interessante é uma pesquisa muito longa que você deve conhecer sobre felicidade, que é uma pesquisa que já tem uns 70 anos que ela é feita, inclusive vários pesquisadores e pesquisados já morreram ao longo da pesquisa, e uma das principais, acho que ela foi feita nos Estados Unidos, uma das principais conclusões da pesquisa é que a coisa mais determinante para a saúde e para a felicidade das pessoas tem a ver com a qualidade dos relacionamentos. Então, e aí a gente vai lá na Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela conta muito, tem um vídeo dela lindo, que ela fala ela acompanhando, né, porque ela é uma médica paliativista, então ela acompanhando vários pacientes, ela acompanha a morte de vários pacientes, né, ajuda ali a dar bem-estar naquele momento, então ela até escreveu um livro que é Histórias Lindas de Morrer. Eu só abri um pouquinho, eu tenho ele, mas ainda não abri, não, porque ele já me emocionou assim, só da primeira abertura. E ela fala que dos arrependimentos que ela presencia sempre tem a ver com eu queria ter estado mais com a minha família, né? Tem a ver com relacionamentos, não tem a ver com eu queria ter comprado aquela casa, né? Então, acho que a gente precisa realmente se conectar com o que é mais humano, com o que é essencial. A gente está tendo essa oportunidade agora, né? Até para repensar não só as relações, como as formas de trabalho também, né? Eu acredito que a gente está passando um período difícil, mas que vai descortinar, em termos de comportamento, vai descortinar coisas muito legais. Acredito. Eu acredito muito também. E aí, isso que a gente está falando, tem muito o conceito da inteligência emocional, dessa importância da autoconsciência, do autoconhecimento, conhecer as suas próprias emoções, saber lidar com suas próprias emoções, né? Igual um sinal de trânsito. Pare, olhe, escute o que eu tenho que avançar. Automotivação, estabelecer metas. Eu acho que isso é fundamental, estabelecer metas, que tem um propósito, esse projeto de vida. Mas isso que você falou, que tem muito mais a ver com ser do que com ter, com as relações. A gestão com o meio. Então, a partir do momento que eu estou bem cuidada, essa gestão com o meio. A empatia, que é uma palavrinha aí que está todo mundo falando, né? A gente não para de falar, reconhecer essa emoção no outro, como é que eu posso, e lidar melhor com esses relacionamentos. Então, acho que trouxe muito mais forte esse conceito aí do Daniel Goleman, que a gente está vendo a necessidade de trabalhar muito mais a inteligência emocional, para a gente dar conta. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou de empatia, eu acho que o etarismo, ele traz uma coisa muito interessante, porque ele nos oferece a chance de pensar empaticamente, porque ele é um preconceito que vai nos atingir lá adiante se a gente for jovem e não prestar atenção nisso. Ou seja, talvez seja um dos únicos preconceitos que um dia vão te pegar lá na frente. Porque eu sou branca, eu posso ser racista, o que é péssimo, mas eu nunca vou sentir o racismo na pele porque eu sou branca, né? Porque eu não vou me tornar uma negra, né? Mas eu posso ser jovem
e achar que o etarismo é mimimi, beleza, mas um dia eu serei velha, se Deus quiser, né? Eu tô envelhecendo, e aí? Ele vai me pegar lá na frente se eu não mudar, né? Então é isso, tem muita coisa para mexer nisso, né? Acho que essa possibilidade de. Tô vendo aqui se tem alguma história. A Paty Catarina. A Paty Catarina, minha amiga, ela é gerontóloga, estuda o assunto. Ela está dizendo: a história construiu a velhice na exclusão. O primeiro lugar social do idoso foi o asilo. Isso precisa mudar, né? Precisa, Eu convido a seguir o perfil da Paty, é muito legal. Ela fala muito sobre isso, muito sobre longevidade. Vamos colocar aqui. Paty Catarina, com T mudo, underline. E aí, Cris, você estava falando da felicidade, a gente estava falando dessa curva U, a gente vai falando assim, então, é disso, né? Dessa felicidade que, assim, pelos estudos, mostra que, principalmente tem um estudo das mulheres, que elas mais deprimidas, principalmente pela falta de tempo, que a gente falando muito aqui, né? Do reconhecimento e da falta de liberdade. Eu acho que é isso que a maturidade traz, ela traz mais liberdade, essa leveza. E esse relacionamento com o tempo. O Domênico De Masi, ele fala uma coisa super legal, que o nosso problema com a vida é a relação que temos com o tempo. Que você falou isso super lindo. E acho que hoje você postou alguma coisa que você estava falando disso, hoje ou ontem. Não, eu postei hoje uma crônica minha do Procurava o Amor, o Jardim de Cactos, sobre um senhor de 93 anos que ficou noivo aos 93. Ficou noivo com uma de 50 anos. E o tempo para ele era tão assim que ele queria. Eu achei lindo. Tem uma parte ali, nossa, a gente vai publicar depois aqui pela BRH. A gente podia já mandar, porque eu achei lindo. Eu te mando. Bom, a gente está vendo aqui, gente, olha, vários elogios, claro, né? O envelhecimento ativo e saudável não é uma utopia, claro que não. Aí a gente tem que falar disso. A gente tem que falar dessa saúde preventiva. Porque não adianta também. Na hora que vem, a gente vai cuidar. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro se cuidando. Física, mental, social e espiritual. A gente falou desse social. A gente sabe o espiritual, né? O budismo. Eu queria muito saber. Eu queria muito conseguir meditar e tudo. Isso eu não consegui ainda na minha vida, não. Quem sabe um dia. Mas nossa, eu te recomendo um curso maravilhoso que eu fiz durante a pandemia. Hoje eu medito. Eu me considero até uma pessoa evoluída. Eu fiz um curso online, é muito fácil. E tudo, mas eu mesma não consigo. Da hora que tá todo mundo lá, eu tô... Quem sabe? Me indica, então. Te indico. Me indica. E aí, eu acho que, assim, a gente tem que... Não pode ser dessa forma pejorativa, né? A gente tem que ver que as organizações precisam lidar melhor para compor essas equipes. E que não tem esse negócio... que tem lugar para todo mundo nas empresas e que tem lugar e que é essa complementariedade. Mas eu estava falando, eu queria falar... O que você estava falando? Eu estava falando, eu queria lembrar de uma coisa. Eu ia falar. Pode falar. Sabe um outro aspecto que eu acho que é super importante para a gente ver nas empresas? É a cultura. Então, eu acho que se a gente não tem essa cultura alinhada, né? Essa cultura é nada mais do que o jeito de ser e agir das pessoas. Então, se a gente tem essas ideias mais arcaicas, se a gente não se evolui, se a gente não está pronto para mudar essa cultura, como é que a gente pode mudar essa cultura desse lado pejorativo da velhice? Então, eu queria fazer uma provocação aqui, porque eu acho que as mulheres, elas são mais afetadas pelo etarismo, até porque são dois preconceitos sobrepostos, o machismo e o etarismo. E aí, vou fazer uma provocação. Então, a mulher, ela já é muitas vezes um problema, uma questão do mercado de trabalho, que o cara fala, mas ela está na idade reprodutiva, então eu não vou contratar mulher, né? Que é uma coisa absolutamente antiga, até porque se ela tem que ter a licença maternidade, eu sou a favor que acho que os pais deveriam ter o mesmo tempo de licença paternidade para acabar com isso, e que para as crianças poderem ter, né, a dedicação ali dos pais, que dão tanto pela empresa, enfim, mas não vamos entrar nessa questão. O que eu queria é o seguinte, então aí você acha que a mulher já é difícil porque você tem que dar licença maternidade. Só que normalmente, quando ela vira mãe, gente, ela tem inclusive uma coisa muito interessante, tem uma neuroplasticidade cerebral, que existem pesquisas mostrando que a mulher, quando ela se torna mãe, ela aumenta o espaço da empatia dentro do cérebro dela, ou seja, acontece uma alteração cerebral.
ela passa a ter um olhar muito mais 360, a mais ainda do que a mulher já tem. E ela passa a ter uma maturidade que, às vezes, ajuda ela a liderar equipes, exatamente porque ela se tornou mãe. E o fato de ter que conciliar as coisas, gente, hoje em dia as coisas estão mudando. É muito mais interessante você ter uma mãe que sabe o que é ser mãe, sabe o que é ter um filho. Ok, então nós estamos falando da maternidade, aí a gente vai lá. Então, vamos pensar, mas o cara não quer contratar aqui porque ela é mãe ou porque ela vai se tornar mãe. Aí, quando chega mais velha, às vezes ela está com netos já. Não, mas você não quer contratar também. Então, quer dizer, qual que é a lógica? A lógica disso é uma só, machismo estrutural, né? Isso. Que talvez seja um grande medo dos homens, mas assim, sei lá, não vou nem explicar a razão, mas eu acho que a gente precisa de ambientes cada vez mais femininos, porque a sensibilidade feminina faz bem ao ambiente de trabalho, né? Assim como o ambiente de trabalho já é muito dominado pelos homens, vão promover o diálogo, vão fazer ambientes coloridos. Eu acho que as empresas têm que ser coloridas em todos os aspectos, né? Eu falo muito que é igual um time de futebol. A gente tem que ter esses perfis todos diferentes. Quem vai jogar no ataque, na defesa, o técnico. É isso tudo que a gente tem que ter diferente. E é isso que a gente precisa nas organizações. E eu acho que isso que você estava falando, eu acho que a mulher sofre mais. Porque vem o cabelo branco, a gente fica mais assim, a gente envelhece, ruga. E aí, você sabia, eu estava vendo uma reportagem que no Brasil é onde que a gente tem mais mulheres que fazem botox, que fazem preenchimento, é número 1. E principalmente campeão de políticos. Exatamente. Campeão de cirurgias plásticas. Campeão. Ou seja, a gente fica muito mais preocupado com a questão externa do que com o equilíbrio interno, a saúde integral, né? Isso é um caso. E às vezes a gente fala assim, né, que a mulher fica muito mais preocupada com o olhar do outro, que eu acho que isso tem muito disso que a gente está falando do etarismo, essa preocupação do olhar do outro para a gente. Nossa, olha como que ela está acabada, nossa, como que ela está nova. Eu acho que tem muito disso. E aí, ao invés... Um dia eu estava assim, tava um tanto de mulher, assim, eu lembrei disso aqui agora. E aí começaram a falar as idades. Aí o que eu fiz? Eu vi que tinha umas que eu achei que estava diminuindo um pouco. Aí eu fui e aumentei a minha 10 anos. Eu fui a sensação. Aumentei lá na frente. Eu fui a sensação do negócio. Ótimo. Nossa, mas você tá ótimo. Então, eu acho que é disso, né? Eu acho que... E eu acho que a idade, eu acho que isso que você falou também. Aí você vai falando as coisas, eu tinha que estar anotando. Traz a liberdade. Não, mas a gente vai ter tudo isso aqui, de novo para assistir. E não tem certo e errado. Quem quiser fazer botox, faz. Quem quiser fazer preenchimento, faz o que quiser. Não tem certo ou errado. Depende da pessoa estar convivendo bem com aquilo. Então, é essa liberdade também de querer fazer o que quer, menos se a gente vai sair do padrão, não é para cair no outro padrão. Então isso, vamos nos libertar dos padrões, né? Eu queria tocar num assunto que eu acho que pode parecer que não tem muito a ver com o ambiente empresarial, mas que é a menopausa. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a menopausa. Do mesmo jeito que uma mulher fala, eu tô na TPM, eu posso falar, eu tô na menopausa. E eu aprendi a falar sobre isso com tranquilidade, talvez por ter um namorado muito tranquilo em relação a isso. Ele é 3 anos mais novo que eu, mas é uma pessoa que enxerga a naturalidade das coisas com muita... Ele é muito receptivo a tudo que é natural. Ele me incentivou a deixar o cabelo branco. E foi muito legal. Eu experimentei, gostei, estou gostando até agora, acho uma delícia. Pode ser que um dia eu volte, pode ser que não, mas eu adoro meu cabelo branco. E eu quero exatamente transmutar esse conceito. O cabelo branco pode ser sexy, pode ser elegante, pode ser charmoso, sabe? Eu quero, se precisar, vou posar de lingerie com o cabelo branco, porque eu tenho direito de tudo isso, tenho direito a tudo isso. Vou usar a mini saia de cabelo branco. Não para ser ridículo ou para ser subversiva ou disruptiva. Não, é porque eu me sinto bem assim, né? Eu acho que a gente precisa quebrar esses padrões. E eu acho que a menopausa, quando eu comecei com os primeiros sinais de menopausa, eu tinha 46, 47. E eu fiquei muito deprimida, porque eu acho que eu entrei muito naquela coisa assim, não sou mais fértil, como se a gente perdesse a nossa... utilidade, né? Eu acho que é isso. A gente fica muito com essa coisa assim, mas, né? Agora eu não posso mais ter filhos. Primeiro, é preciso lembrar que o homem também passa pela andropausa, mas a gente não fala sobre isso, né? E muitas vezes o homem sofre calado em relação a isso.
Também existe reposição hormonal para a andropausa do homem. Acho que a gente precisa trazer esses assuntos à tona. O homem, às vezes, sofre também calado, porque não tem direito nem a falar sobre essas coisas. E eu acho que a gente tem que parar de achar que todas essas transformações são só femininas, né? E a gente tem que falar da menopausa com orgulho. Uma vez eu estava num evento de um antigo podcast que eu participava, e a Ana Esther Nogueira Pinto, que até foi entrevistada do meu podcast atual, do 50 Crises, ela é uma psiquiatra, psicanalista, psicóloga e psicanalista. E ela falou sobre a menopausa de um jeito tão bonito, que ela fala que a menopausa é o momento em que a mulher já pariu muitas coisas, mesmo ela não tendo, né? Assim, não necessariamente ela precisa ter sido mãe, mas é o momento em que ela vai parir a si mesma. E é o momento em que ela vai parir a si mesma. E isso, para mim, faz tanto sentido. Porque com 50 anos, eu fiz 50 anos com alma de menina e criando tantas coisas novas. Eu criei um podcast. Quer dizer, eu acho que o meu auge profissional está acontecendo agora. Começou com 37, uma série de mudanças. Aos 40, estava começando uma outra vida profissional, né? A gente tem que entender que a gente não está, quando a gente envelhece, a gente não está no fim da linha. A gente pode estar no fim de um ciclo para começar um outro. Mesmo que a gente seja surpreendido com a morte. Ah, beleza, veio a morte. Mas, cara, você estava começando uma coisa nova. Eu quero morrer com planos. Entendeu? Eu quero morrer cheia de planos, tendo realizado tantos outros, né? E quem Isso sabe, muito legal. planos aí em algum lugar a gente coloca também, se for assunto. Eu vou para o outro plano levando mais planos. Eu acho que isso, assim, esse otimismo é fundamental. E eu acho que foi isso que você trouxe muito nesse vídeo, que as pessoas ficaram assim, que mexeu com todo mundo. Foi um otimismo para a gente saber lidar com isso. Foi uma energia tão boa. E eu recebi de tantas pessoas, eu comecei a receber no dia, eu te mandei uma mensagem e falei, Cris, vamos falar. Sim. Aí as agendas, assim, a gente conseguiu. Mas porque foi de pessoas tão diferentes que eu fui recebendo, que você precisa de ver. Assim, muito legal. De trabalho, de amigas, nos grupos. Então, assim, eu acho que esse otimismo que você trouxe foi super bacana. Eu acho que é isso que você está falando, nem jovem, nem velha. E que tudo pode melhorar. Olha que legal, você está se sentindo. Você sabe que eu também, eu me sinto depois dos 50, assim, eu me sinto assim que eu estou no auge da minha carreira, que eu tenho tanta coisa para fazer, que eu estou mudando tanta coisa na minha carreira, assim. Vou começar a dar aula de novo. Então, olha assim, que legal. Então, umas coisas que a gente vai, assim... Eu acho que isso é super importante. Essa atitude interna, é isso que a gente não pode perder, que isso que o jovem tem que ter. Gente, eu brinco muito. Tem um sambinha que fala, sabe quem perguntou por você? Ninguém. Se você não der conta de você, não adianta você colocar a culpa. E chega disso, da gente viver com o telespectador e colocando a culpa. A culpa é do governo, a culpa é da empresa, a culpa é do meu chefe. Eu acho que se a gente está vivendo um ambiente tóxico, se a gente está vivendo num ambiente que não faz a gente feliz, dentro da empresa, ou um ambiente que deixa a gente assim, de lado pejorativo, essa idade, gente, sai disso. A gente tem que conviver com as coisas que fazem bem pra gente. Sem dúvida. E eu queria falar uma coisa engraçada, assim. Eu sou super a favor do humor. Mas eu acho que a gente precisa fazer humor com a gente mesmo. Se eu quiser fazer piada com o meu envelhecimento, com o meu joelho que dói, de mim rio eu, entendeu? Aí tudo bem. Eu acho que nós temos direito de fazer piadas com as nossas mazelas. Mas o outro, não. Eu não quero que riam de mim. Eu quero que riam comigo. Então, se eu quiser fazer piada sobre algo, sobre mim, como eu faço muito nas minhas palestras, porque nas minhas palestras eu tenho um momento auto-bullying que é muito divertido, né? Que é verdade, gente. Eu acho que realmente a gente fica mais engraçado. Às vezes a gente olha para um momento triste e ri desse momento, porque às vezes ele é tão trágico que ele chega a ser engraçado, né? Mas eu acho que o humor tem que estar num outro lugar. É preciso tomar cuidado, né? Se reconhecer num papel que às vezes é ridículo, faz a gente rir da gente mesmo. Mas não é legal rir do outro, não é por aí, né? Não é desse jeito que a gente vai construir. Então, eu acho que o vídeo que eu fiz, que era parte de um movimento, ele não era nenhum cancelamento, ele não era nenhuma implicância, nenhuma acusação, né? Ele era parte de um movimento porque acho que a gente precisa, sim, estar atento ao detalhe. Ele estava falando de um detalhe, que era um detalhe que a gente deixa passar porque a gente não prestou atenção que existe esse preconceito. Então, agora, não passa mais esse detalhe. E, ao mesmo tempo, outros detalhes podem fazer a gente rir se a gente tiver bom humor para isso, mas sempre lembrando que o outro não é um detalhe. Né? Claro. O outro
é importante, né? Não ter medo do que os outros vão pensar. Eu acho que essa é a Exato. liberdade que dá. E para a gente rir, que a gente sabe o tanto que faz bem para a saúde. É rindo que a gente vai soltar muito mais ocitocina, porque se a gente fica nesse medo, nesse negócio, é o cortisol que toma conta e aí as pessoas adoecem. E aí a gente poderia falar aqui de problema de adoecimento, é um outro assunto. Então, assim, é rir mesmo, brincar e rir de nós mesmas. Dessas bobagens. Sem dúvida. E levar, eu acho que levar esse espírito para o trabalho, né? Eu acho que o trabalho entende cada vez mais que ele também. E aí, a Dani Kais, minha amiga, que é uma querida, estava aqui, ela falou: trabalho e vida? Não, vida é trabalho. Eu acho muito importante isso. Ela falar. É isso que ela falou, porque é verdade. A gente não precisa... A pandemia trouxe isso, né? A gente juntou trabalho e vida. Talvez porque a gente precisa entender que trabalho é vida, né? E que o trabalho tem que ser algo que nos alimenta em todos os aspectos. No aspecto subjetivo também, né? A gente precisa ser feliz no trabalho. É isso que você falou muito da mente, do curso que você fez. Eu gosto muito que, assim, as pessoas falam que mente é igual paraquedas, funciona melhor aberta. Eu acho que o trabalho traz essa abertura da mente, a gente buscar. Eu comecei a fazer, eu já tinha feito há mais tempo, assim, eu tinha um clube do livro. E aí eu tenho umas colegas de culinária, a gente voltou. E a gente está lendo Clarice Lispector. Você não sabe o tanto é maravilhoso. Gostoso. Então a gente vai, a gente lê, a gente marca, a gente troca. Então, assim, gente, essas são coisas, assim, simples e que só vai fazendo bem pra gente. E a importância, né, disso. Então, assim, desses contatos, eu acho isso super bacana. Que eu acho que a gente pode falar um pouco, porque eu já te vi falando um pouco dessa faxina. E essa faxina também, assim, a gente tem que fazer essa faxina em casa, igual você falou, a gente, né, cuidando mais lá das louças, vendo tudo que tá sujo, quer limpar isso, quer aquilo. Mas essa faxina espiritual também, da gente jogar tudo aquilo fora que não tá fazendo bem. E para que a gente vai ficar com isso? É saber dizer não. Eu acho que a maturidade, eu acho que talvez ensina a gente mais a falar não. Isso é fundamental, porque a gente acha que falar sim é fundamental para a gente conquistar as coisas, porque a gente não pode ficar mal visto. Mas tem um momento que você fala tanto sim para o outro que você está falando vários nãos para você. Sim. Então, hoje em dia, eu falo isso assim. Na posição de uma figura que tem uma certa notoriedade, né, assim, que tem seguidores. Então, é muito difícil lidar com todo mundo. Vai ter gente que vai ficar sem resposta. Claro. Mas não é porque eu sou cruel, é porque é a vida, é assim. Então, assim, quanto mais uma pessoa tem seguidores, quanto mais ela conhece, mais ela tem... Acho que a gente precisa parar de exigir das pessoas as respostas rápidas, entender que o WhatsApp, por exemplo, é uma coisa que é maravilhosa, mas pode piorar a nossa vida profundamente. A gente precisa respeitar o tempo das pessoas. E isso que a gente falou de trabalho e vida, é necessário a gente entender que para a gente ser feliz no trabalho, a gente precisa separar o momento da vida pessoal do momento do trabalho, porque senão mistura tudo e fica um caos, né? Esse imediatismo de querer as respostas rápido, tudo rápido, que a gente está num momento meio caótico, que a gente fica preocupado com o futuro, tem que ter uma calma. É nessa hora que serve a meditação, entendeu? Tem momentos que eu entro no meu quarto ali e falo 20 minutinhos, né? Faço uma meditação que faz um bem danado. Você sabe que tem uma pesquisa, eu acho que não sei se foi da Harvard ou da Columbia, mas eu tenho essa pesquisa, que eles fizeram uma pesquisa com as famílias, dos pais que trabalhavam mais, que tinham menos tempo para ficar com os filhos, mas mais qualidade, provavelmente, e os pais que ficavam mais em casa. Qual que você acha que eram os filhos que estavam mais felizes? Aqueles que os pais trabalhavam mais fora e eram realizados? É isso, trabalho é vida. Ou aqueles pais que não tinham um trabalho, que ficava dentro de casa e que não estava realizado. Porque também trabalho de casa tem, mas não era realizado com aquilo. Eu acho que são os de fora, né? Os que estavam mais tempo fora. Os de fora. Trabalho eu tenho essa experiência. Você pode criar. Olha aí, tem trabalho voluntário. Ah, não, eu não tenho trabalho porque não dá para trabalhar. Gente, tem trabalho voluntário. Tem muita coisa para fazer. Tem forma de você estar fazendo alguma coisa. Não, eu tenho essa experiência muito clara, porque como eu sou meio pai e mãe, né, do Francisco, como eu sou mãe solo, muita gente, é muito engraçado como o mundo é machista, né? Eu chegava para fazer uma palestra lá, não sei aonde, lá do outro lado, no Oiapoque, né? Aí a pessoa perguntava assim para mim, com quem que o Francisco ficou? Eu tinha uma vontade de responder assim, não, ficou sozinho, deixei ração para ele, porque eu acho tão engraçado a pessoa perguntar isso para mim, mas tudo bem.
Aí, assim, eu tinha uma pessoa, a Zezé, que estava acompanhando o tempo todo, então eu pude viajar muito, trabalhar muito, estava no auge da minha profissão e continuo no auge, né? E hoje a gente está convivendo aqui, Francisco já está com 13 anos, super independente e tal, mas a gente não fez mal nenhum para ele. Eu acho que foi Pois muito é, legal, porque, assim, às vezes ele falava, ah, mãe, beleza, você vai trabalhar e tal. Ele estava seguro, porque ele via a mãe dele feliz trabalhando. Então, acho que a felicidade da mãe ou do pai talvez seja a coisa mais importante para ele trazer para dentro de casa, né? A é, satisfação no trabalho. Porque não adianta ele ficar no trabalho só 2 horas e voltar para casa super infeliz com aquilo não que ele adianta. faz. E aí ele vai descontar em casa. Vai chegar e vai descontar em quem? Na família. E se ele tiver É, também vice-versa, se tiver com problema, vai descontar onde? No trabalho. E é. aí fica essa infelicidade danada. A gente sabe o tanto que o trabalho faz. Olha, a jornalista Silvia Lourenço está perguntando, menina, que U é esse? Que teoria que é essa? É, A gente pode falar, eu posso te mandar um material, Silvia. É o U da felicidade que a gente, né, que a gente estava falando. é a curva do. A É, curva do U, que a gente é mais feliz quando a gente nasce. Aí a gente tem a dos 45 a 55, onde vem os maiores problemas, principalmente nas mulheres. Depois a gente é mais feliz com a maturidade aí, nem velho nem novo. quem escreve sobre isso é a Miriam Goldenberg. Talvez ela encontre na internet. Tem Ah, um é, a livro Miriam da Miriam tem. Goldenberg que fala sobre isso. Os livros da Miriam. A Miriam é uma ativista da longevidade, né? É muito legal ler os trabalhos dela. Ela tem várias pesquisas e tudo, e tem também uma teoria U. Não, da felicidade tem um livro e tem a teoria U nas organizações, que eu acho que é do Otto. Eu vou lembrar, eu posso mandar para ela. Eu queria falar uma coisa aqui que eu estou vendo algumas pessoas comentando. Fala. Uma pessoa comentou assim: o etarismo não faz parte da cultura organizacional. Muito pelo contrário, consideram pessoas com mais de 40 velhas. Então, na verdade, acho que está havendo uma compreensão equivocada aqui. O etarismo é, na verdade, o preconceito contra a idade, ou seja, Sim. as organizações são tradicionalmente etaristas e é contra ele que a gente está lutando. Por isso que essa live se chama uma miopia chamada etarismo. E essa miopia não é só do mercado de trabalho, muitas vezes é do mercado consumidor, o mercado produtor né, as indústrias que produzem, que fazem coisas, né? Então, o etarismo, a gente não está aqui promovendo o etarismo, a gente está falando Não, sobre ele. Ele é o assunto do momento? A gente precisa dar nome a ele? Precisa, mas a gente não quer ele, a gente quer tirar ele do caminho, tá? Só esclarecendo. E a forma de consumir tem várias pesquisas, que as pessoas acima, por exemplo, dos 50, são as pessoas que ganham mais, são as pessoas que vão consumir muito mais. Exatamente. Ganham mais, estão com o foda-se ligado, me perdoe o palavrão, porque é aquela hora que elas se preocupam menos com a opinião das pessoas, então elas são muito mais propensas a consumir coisas, porque elas devem muito menos satisfação. Às vezes elas não têm mais o companheiro, ou não têm um companheiro, ou têm o seu próprio dinheiro. A mulher de hoje, ela está muito diferente, principalmente, os homens também, né? Mas a sociedade mudou muito. E nessa idade, a mulher não está em casa cuidando de neto, né? Assim, depois de 50, não existe isso mais, né? Ela pode até cuidar de neto, mas ela vai fazer várias coisas que ela quer fazer. Então, ela está com uma liberdade absurda e com mais poder aquisitivo, né? Falando da classe ABC, principalmente, né? E aí vem muito da mídia, né? Porque que algumas vezes traz muito mais o jovem. Mas se bem que a Lancôme agora, eu acho que ela trouxe de novo, né? Isabela Rossellini, acho que ela trouxe de novo. Tem pouco tempo, Tem pouco tempo, uma campanha linda. E a gente vê esses artistas aí, nossa, que ganham o Oscar 50, 60, 70 anos e que a gente fica aí encantada. Que eu acho que é isso, né? Traz essa sabedoria, a idade traz essa liberdade. Então a gente tem que saber, a gente tem essa certeza aí. Se a gente está vivo, a gente vai envelhecer. Então vamos envelhecer. Vamos envelhecer bem, se divertindo. Divertindo, rindo. A gente falou muito da importância das amigas também para as mulheres. Eu acho que isso tudo faz, né? Que a gente ri, a gente fala bobagem. É igual esse bate-papo nosso aqui. Uma fala, a outra fala, a gente vai acompanhando. Isso tudo faz bem. Isso tudo energiza. São, às vezes, né, essas coisas todas simples que fazem bem para a gente. Sem dúvida. E eu acho que a gente está num momento muito legal. O Davi Braga comentou, existe o tabu de dizer não ainda nas empresas. E é possível dizer não ao líder e ao cliente. E aqui é super importante o autoconhecimento. Adorei, Davi.
Davi, super colunista legal. da Band. O Davi colunista, e o Davi aí para o mercado de trabalho, a gente pode até depois combinar. E realmente, eu troco algumas ideias com ele, é a opinião dele, que é ridículo uma pessoa ter que aposentar aos 65 anos, ele me falou isso outro dia, né, Davi? E que tem esse preconceito, sim. Ele é um hunting, ele tá aí contratando altos executivos e tem esse preconceito, assim. Tem sim, tem sim. Eu acho que o importante é assim, acho que a pessoa ela tem que ter a possibilidade de se aposentar aos 65, mas não a obrigatoriedade, né? Acho que talvez seja isso, né? E olha aqui, a Águida colocou uma coisa, o exercício da gratidão comprovadamente também para uma saúde, claro, porque aquilo que a gente falou das picuinhas, se você ficar guardando, vem pro seu corpo, você fica doente. Gratidão. E isso é comprovado por pesquisa, né? Existem estudos sobre a felicidade e eu ousaria dizer, não sei se existem estudos sobre isso, mas acabei de fazer um prefácio de um livro sobre o perdão de um psicanalista chamado René Dentes. E eu acho que o perdão e a gratidão estão ali, bem próximos da questão da felicidade e de seguir em frente. Porque eu acho que o perdão ele tem a ver com um desapego de sentimentos. É você se despir de determinados sentimentos, independente de alguém pedir perdão para você. Você perdoar dentro de você. E às vezes perdoar a si mesmo, né? Faz muita diferença. Eu acho que é isso. E dizer que tem certas coisas que a gente não fez, a gente ser honesto o suficiente, né? Tem os livros aí da Brené Brown que são ótimos, O Poder da Vulnerabilidade e tudo, e que falam, olha, você tem que falar daquilo que você não sabe, daquilo que te fez mal. Eu acho que as empresas estão buscando muito isso, né? Que essa segurança psicológica, que o Covid veio muito. E a gente vê que as pessoas, a gente já falou dos relacionamentos e tudo, as pessoas que são mais felizes, é onde elas têm um ambiente, essa segurança, onde elas possam ser a sua melhor versão. Dentro da organização, dentro daquela equipe, né? Com os amigos, com a família, e que é aceito com as suas dificuldades, com os seus erros, do jeito que ela é. Ser a melhor versão, eu acho que é isso que a gente tem. Eu acho que se engana, sabe? Quem pensa que a velhice é um processo marcado só por perdas. Não, a gente olha o tanto de ganho. Vamos falar das coisas e também ficar. Ó vida, ó céus, ficar só falando das perdas não dá. Tudo tem suas perdas e seus ganhos. Igual a juventude também tem. Mas eu acho que o ambiente de trabalho ele tem que ser mais receptivo a esses movimentos e turbulências que as pessoas às vezes trazem. Eu acho que a gente precisa ser mais receptivo. Eu trabalhei numa agência de publicidade que sempre me acolheu muito nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu acho que isso fez muita diferença. Se a gente tiver ambientes de trabalho cada vez mais humanos, as pessoas não vão ter medo, não vão esconder quem elas são, levando para o trabalho o melhor delas e os problemas delas também. Que mais adiante vão fazer delas também em outras oportunidades, vão mostrar como elas são grandes profissionais, porque a gente não deixa a pessoa em casa para ir trabalhar, né? A gente leva tudo, a gente leva o pai doente, a gente leva uma série de coisas. E o ambiente de trabalho precisa também ser acolhedor nesse sentido, né? Eu acho que é de uma humanização que a gente está falando como um todo, né? Ainda mais nesses tempos em que a gente mistura tanto, né? Tá tudo tão misturado. Junto. E um papel da liderança, que aí, né, dessa liderança mais humana, dessa liderança lidando com as suas próprias fragilidades, com aquilo que ela não sabe, com as próprias dificuldades. O Covid veio mostrar muito isso. E esse cuidado, acho que é uma palavra que a gente tem falado tanto nas empresas, assim, cuidado, né? Porque não é mimimi, por que não falar de amor nas empresas? Eu acho que, por que não falar desse cuidado, desse amor? A gente precisa. Porque se a gente não estiver feliz onde que a gente está, a gente vai descontar ela na família. Se não tiver... Gente, é igual o computador. É igual o computador. Não tem que ter ar-condicionado para o computador da empresa se manter. A gente tem que ter cuidado para a gente se manter lá. É isso, ser bem cuidado. Tem que salvar aí, tem que despedir para você salvar. Cris, olha, várias perguntas aqui. De repente, a gente pode fazer parte 2. Vida longa ao etarismo. Não, vida longa à luta contra o etarismo. A luta contra o etarismo. Não vamos confundir, tá? A luta contra esses ismos. Chega. Cris, delícia esse bate-papo. Vou gravar aqui, vai ficar para todo mundo. Muito obrigada. Combinado. Obrigada a você, querida. Gente, obrigada aí por a gente vai se falando. Obrigada a todo mundo, gente. Beijão. Beijo, tchau.